Feliz Dia da Matemática a todos! Eu sou a professora Lívia e hoje a gente vai tirar um tempo para a gente falar sobre a matemática. Hoje, nas aulas iniciais, nós já tivemos um momento para a gente conversar um pouco sobre a matemática, sobre os nossos estudos, e agora nós vamos dar continuidade, tá bom? Vou passar um vídeo, o qual era para eu passar pelo Meet e eu não consegui, saiu o áudio, né? Então, agora eu vou fazer então a gravação. É pena que vocês não vão estar junto comigo, mas eu espero que todos vejam, tá bom? Então, esse é um momento para a gente refletir sobre o Dia da Matemática, tá bom? Então, não querendo chover no molhado, né? Para ser redundante, falar que ela é importante, mas eu quero, assim, despertar novos olhares e eu quero mostrar o meu olhar quando eu vejo o mundo, tá? Então, vou já apresentar, tá bom? Então, a todos do Centro de Ensino em Período Integral José Salviano Azevedo, bom dia, feliz dia, muito obrigada! Vamos lá, gente, vamos que vamos. Aqui. Então, na aula de estudo orientado, nós aproveitamos o momento para nos reunir e discutir um pouco, né, sobre a matemática. Então, nós somos do CEPI José Salviano Azevedo, é uma alegria imensa, graças a Deus temos um colégio assim. No início, eu comentei sobre um pouquinho da minha trajetória, eu me alfabetizei em 91, me alfabetizei no 20, antes era colégio estadual, né? Agora é CEPI. Então eu me alfabetizei lá e concluí o ensino médio. Então, assim, eu tenho muito apreço por esse colégio, né? Não é, para mim não são só paredes e muros, na realidade, esse colégio representa uma grande jornada, tá bom? Então, bom, a minha ideia aqui, eu quero mostrar já a nossa localização para vocês relembrarem um pouquinho. Aqui a nossa localização do CEPI José Salviano Azevedo. Aqui no meu mapa já aparece a minha casa que foi ao lado. E dá pausa aí, tenta ver se você se localiza aí, tá bom? Então, vamos ver se aparece o... Eu fiquei pensando que ele não ia aparecer pelo excesso de coisa aberta que eu tô. Mas apareceu? Não. Bom, então vamos à continuidade. Quero agradecer aos professores e alunos que estiveram presentes durante a roda de conversa hoje de manhã, ou pelo menos um arco de conversa, né? Ou então, como está todo mundo virtual, sobre a conexão de conversa virtual sobre o Dia da Matemática. Então, agradeço a todos os alunos, professores, muito, muito, muito obrigada, tá bom? Então, porque é o dia 6 de maio, gente, que se comemora o Dia da Matemática. No dia 6 de maio de 1895, nasceu Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malba Tahan. Então, assim como a professora Stefana comentou, no início, Malba Tahan, ele usava esse pseudônimo Malba Tahan porque algumas editoras não queriam, né, não davam credibilidade por ser um autor brasileiro, né? Então, ele utilizava esse codinome Malba Tahan. Escritor e professor de matemática, ele é autor de inúmeras obras literárias, dentre elas O Homem que Calculava. Pessoal, fiquei sabendo que na Biblioteca do 20 tem um livro e eu também vou indicar nas nossas aulas o vídeo sobre esse livro, que é um clássico aí da matemática. Já teve anos que ele foi o mais vendido, né,
no Brasil de livros educacionais infantis. Então, o homem que calculava, que relata as enigmáticas histórias de um calculista repleto de estratégia matemática na resolução de problemas cotidianos. E em referência a Júlio César de Mello e Souza, o Dia Nacional da Matemática é comemorado dia 6 de maio, de acordo com a lei aprovada pelo Congresso Nacional no ano de 2004. Então, tem uma lei própria e o 6 de maio é por conta da data de nascimento de Júlio César, ou Malva Tarrão. Então, esse trabalho de divulgação também tem o propósito de mostrar às pessoas que a matemática não é tão complicada como muitos pensam. Suas aplicações facilitam o entendimento em processos de contagem relacionados a cálculos diários e cotidianos. Então, pessoal, tudo que eu vou... Agora a gente vai trabalhar muito com mapas e isso, localização, coordenadas. Então, isso é matemática pura, tá? A geografia... quando a gente vai sair, a natureza, tudo a gente está pensando. Quando a gente acorda atrasado, a gente já olha o relógio e verifica o quanto de tempo que passou. Então, assim, o nosso pensamento está sempre em cima, né, desse processo lógico, tá bom? Então, qual que eu vou passar um vídeo para vocês, que, ó, nós estamos aqui em Santa Helena, nós vamos... Eu abri aqui também. Então, nós vamos... Opa, vem cá. Aqui eu posso escrever. Aqui. Quero desenhar. Gosto do azul. Vamos lá. Bom, cadê a nossa localização? Aqui está. Nós estamos em Santa Helena. Então, qual que é o percurso que eu vou mostrar para vocês? Ó, eu vou mostrar para vocês uma viagem que eu fui utilizando exatamente esse percurso por aqui, passando por Itajá, não entrei em Lagoa Santa, Aparecida do Taboado. Opa, deixa eu apagar. Aqui. Então, um dos percursos: Aparecida, Caçu, Itarumã, Itajá. Aqui, não passei por Lagoa Santa aqui, na ida. Mas aí, Paranaíba, atravessamos. Aqui a gente já consegue visualizar, ó, a divisão do estado de Goiás, tá? Então, daqui temos Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, aqui em Paranaíba, a gente foi para Aparecida do Taboado. Aparecida do Taboado tá aqui, ó, bem na divisa, e atravessamos para Santa Fé do Sul. Tem umas outras. Então, o vídeo que eu vou mostrar, então, é esse Rio Paraná aqui, tá bom? E também um outro que eu vou apresentar para vocês já é a divisão. Então, eu vou mostrar a divisão entre Mato Grosso e São Paulo, tá? O primeiro vídeo. Aí depois eu mostro do Rio Aporé, tá vendo aqui? Aporé. Então, eu vou mostrar sobre um outro rio, uma outra ponte, que é a divisa entre, bem aqui, Rio Aporé, que divide Goiás e Mato Grosso do Sul, tá? Então, vamos lá, vamos para nossa viagem. Bom, eu preparei, já deixei no meu canal no YouTube, já preparei 3 vídeos e vou lançar esse também, tá bom? Então, deixa eu dar um pause aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, aqui já é a visão via satélite, tá? Não via mapa. Então, é bem aqui, esse rio aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, Rio Paraná. Aí, uma fonte, pesquisem aí sobre o Rio Paraná e vamos
para nossa viagem. Aqui. Iniciando, peraí. Então, para finalizar, cadê? Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, onde tem uma faculdade de odontologia, e Votuporanga. Então, esse foi o caminho que foi percorrido. Cadê? Santa Helena, aqui, Aparecida, passando por Aparecida do Rio Doce, Itajá, passei por fora, não passei por Lagoa Santa, Paranaíba, e aí vai. Esse caminho foi o que eu fui. Só que esse percurso aqui, ó, de Rio Verde até Caçu, gente, como é um percurso muito pesado, eu passei a noite. Aqui já tem um pedágio. Bem aqui tá tendo um pedágio. Ou seja, você tem que ter um dinheirinho para passar ali, tá? De moto ou outro automóvel. Então, para ir eu fiz esse percurso, mas não gostei entre Caçu e Rio Verde. E embora de Caçu até Aparecida do Rio Doce também é um trânsito, fluxo bem pesado, tá? De caminhões, acho que por conta do escoamento dos grãos. Então, na volta, eu vim até Caçu e fui para Quirinópolis, que é uma cidade... Esse percurso aqui, ó, até Quirinópolis é mais tranquilo, tá? Tá melhor a estrada um pouquinho. Agora tem alguns buracos, e aí de Quirinópolis eu vim... vim aqui para Santa Helena. Então, vamos lá. Então, vamos lá num vídeo que eu gravei em Votuporanga. Vamos acompanhar. Aqui. Olá, eu sou a professora Lívia. Que alegria poder estar fazendo esse momento com vocês. Eu espero que esse vídeo pegue vocês num momento bem agradável, tranquilo, que vocês estejam com a mente aberta para entender ou pelo menos captar a mensagem de hoje, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu virar aqui. Eu tô numa cidade onde ela tem uma concha acústica, então aqui é bem interessante a arquitetura dela. Então, a projeção desse local geralmente é para alguns eventos artísticos, e aqui fazia-se alguns... Eu tô num palco, mas já fez lutas também. Mas a ideia que eu quero mostrar para vocês é sobre os assuntos que nós assistimos, aliás, que nós estudamos nesse primeiro bimestre, tanto na primeira série do ensino médio quanto na segunda. Ouvia uma espécie de localização. Em alguns momentos eu falei em par ordenado, com a turma dos primeiros anos. Nós falamos em par ordenado e que tudo tem uma posição. Então, vou apontar minha câmera para ali e vocês vão ver as cadeirinhas. Tem as cadeirinhas, a gente consegue ver as filas, certo? Opa, cuidado, senão eu caio daqui do palco. Então a gente consegue ver as filas, né? E a ordem. Então, se a gente for analisar uma matriz, a matriz ela possui as linhas, certo? E as colunas. Então a gente consegue identificar, por exemplo, aquela ali é a minha irmã. Ela também estudou no 20, alfabetizou no 20 e finalizou o ensino médio também. Aquela outra ali é a minha amiga Adriana, que ela também estudou ensino médio no 20 e hoje ela faz... Ai, por que ofuscou aqui? Hoje ela faz odontologia aqui em São Paulo. E ali é uma das... Ali tem uma clínica, uma das clínicas que ela... onde a família dela trabalha.
e começou a trabalhar na clínica, ele despertou interesse para o irmão dela, que também era de Santa Helena. Ele, depois que ele começou a trabalhar na clínica, ele despertou interesse para os estudos, o interesse, e ele viu que ele poderia modificar o futuro dele. Então, o que ele fez assim que ele começou? Pessoal, falando no irmão da Adriana, o Nilson, então quando ele voltou a estudar e finalizou o ano passado, então assim, ele correu atrás, então é mais sofrido, porque tem que estudar o dia inteiro, aliás, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite. Então, aproveitem o tempo que vocês têm agora para estudar o máximo possível e aprender o máximo possível, porque esse caminho que vocês estão construindo nos estudos agora, ele vai servir de base para os estudos futuros, tá? Então, o destino de vocês já estão traçando agora. Então, não adianta chegar lá no final da vida e falar assim, minha vida, meu destino foi ruim. Não, quem governa o seu destino é você. O que você está fazendo agora, né, com as suas horas, com o seu tempo, isso vai definir o seu futuro. Então, assim, cada um vai ter o futuro que traçou, né? Que planejou para si e que trabalhou para ter, tá? Ou estudou para ter, tá bom? Voltou a estudar, me procurou para ajudá-lo nas avaliações de matemática. Então, a dica é: aproveite o tempo que vocês têm para estudar, tá? Porque senão no futuro vocês vão ter que se desdobrar, estudar mais ainda, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite e achar que o mundo está espremendo vocês. Mas na realidade não é só o mundo que está espremendo, você desperdiçou o tempo. Então, voltando agora à nossa parte de matemática, vendo as fileirinhas, então se eu nomear aquela primeira como primeira linha, isso aqui em matrizes, a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha naquele moço que chegou ali e sétima linha. Então, se eu tenho ali primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, sexta coluna, sétima coluna, oitava coluna, nona coluna. Na nona coluna a gente já encontra um jovem e também é de Santa Helena, igual eu, né? E qual coluna que eu falei? 3, 6, nona. Na nona coluna. Na 10ª coluna já temos a Adriana, que nasceu e foi criada em Santa Helena. E na 11ª coluna já temos a minha irmã. E elas estão em linhas diferentes. Então, isso aqui é pra gente começar a entender as questões de posicionamentos, tá? Então, se a gente olhar uma matriz, a gente vai trabalhar com as linhas e as colunas. E se a gente voltar lá pro estudo do primeiro ano, onde a gente começou a ver par ordenado, no nono ano a gente também vê. Mas e par ordenado, que foi estudado agora no primeiro bimestre, o que a gente consegue visualizar? A gente consegue, se a gente estabelecer aqui, traçar um plano cartesiano, se a gente traçar o eixo, se a gente pega essa escada aqui como sendo o nosso eixo Y. Pessoal, nesse momento aqui, deixa eu voltar só um minutinho. Por exemplo, note aqui no chão que a gente tem uma cruz, tipo um sinal de mais, né? Então, lá no primeiro ano, nós vimos primeiro quadrante, que é esse aqui do lado direito superior. Segundo, isso indo anti-horário agora. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, se a gente fosse traçar aqui, ó, isso na matriz, eu já falei matriz, linhas e colunas, mas se fosse traçar um plano cartesiano, e é bem nessa, se colocasse
o eixo X aqui, ó, rentinho na última fileira desses assentos, e o eixo Y passando lá na primeira, antes da primeira coluna de assentos. Então, aqui nós temos o eixo Y passando e bem aqui o eixo X. Então, se a gente fosse falar de um par ordenado, ó, então aqui nesse banquinho, primeiro banquinho, vamos contar a escala, né? Cada banquinho sendo um número. Então, aqui o meu eixo o eixo X inicia lá do zero, então no primeiro banquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A Nini estaria minha irmã estaria na posição, isso em par ordenado. Posição em X estaria 11, ou seja, abre parênteses, escreve 11, vírgula. E em Y, ela estaria onde? Y começaria daqui, ó, o zero, iniciando daqui de baixo. Então, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ó, em Y eu tenho que olhar para o lado e ver. Para X, se ela olhar lá para baixo, ela vai ver a posição dela em X. Vai estar em 11. A Adriana, se ela olhar lá para baixo, ela vai ver a posição dela em X. Vai estar em 10. E o Marco vai estar em 9. Então, sabendo qual é o par ordenado da Nini, então ela tá, abre parênteses, X. Vou pôr N representando o ponto que a Nive está. Abre parênteses, X, que é qual é o valor de X que ela tá? 11. Então, é 11. Colocar vírgula para separar. E a outra coordenada dela é a do eixo Y. Então, eu vou olhar lá para o eixo Y e ver qual posição que ela tá. Então, vamos subir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ela tá na posição 5. Então, 11, vírgula para separar. 5 é a coordenada do Y e fecha parênteses. Então, ela tá na coordenada 11 e 5, tá? Então, e ela tá, qual quadrante é esse? Esse é o meu primeiro quadrante, olhando aqui pro chão, ó. Primeiro, não sei se o mouse vai apresentar, eu acredito que sim. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? E então, aqui a gente visualizou essa ideia aí, tanto no segundo ano de matrizes, quanto no primeiro ano para ordenado, tá bom? Que foi o que a gente estudou. Bom, seguindo aqui, eu já vou fechar para ir reduzindo. Ah, não. Fechei. Como que eu vou fazer agora para abrir esse vídeo sem pausar minha gravação? Vamos lá. Ah, já pausou. Pausou não? Ai, que máximo. Graças a Deus. 23, 24. O meu vídeo, cadê o vídeo? Vídeo. Aqui. Essa gravação aqui. Será que eu vou conseguir abrir aqui? Olá, pessoal, olha eu de novo aqui. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, e tem uma visualização bem tranquila, é sobre, vamos virar aqui, sobre a área. Então, em nivelamento a gente às vezes estuda a área de algum certo lugar. Então, como que eu faço para saber a área daquele palco? A gente continua aqui ainda na concha acústica. Então, aquela área daquele palco, a gente pega essa medida, que a gente vai chamar de base, e essa medida, que a gente vai chamar de altura, quando você vê. Gente, eu chamei essa medida aqui de altura e aquela base e altura olhando só o chão. Eu tô, por exemplo, tendo um olhar apenas do chão. Se eu pegar uma folha de caderno e olhar apenas por cima, olhando só a base e a altura. Por isso que eu calculei assim. Eu não olhei ele na tridimensionalidade, tá bom? Então, agora que eu vou
colocar como um objeto tridimensional, falando sobre o volume, a questão do palco ser feito, né, em 3 dimensões. Mas quando eu falei aqui base aqui, altura aqui, era só a respeito da área. Eu queria saber só qual que é a área lá que aquelas crianças estavam brincando ali naquele momento. Então, para o cálculo da área, eu pego a base e a altura, né? Pego as duas medidas que eu tenho e multiplico elas, às vezes a altura. Então, se eu tivesse aqui, ó, 20 nessa base aqui, ou essa medida aqui de frente do palco seria 20 metros e a do fundo 10, 20 vezes 10, 200. Então, teríamos 200 metros quadrados, tá? Só estou estimando. Num papel desenhado um retângulo. Então a gente multiplica um lado por outro. Então aí a gente sabe a área da superfície. Mas a gente consegue ver como é um palco. Ele tem, seria assim, essa aqui é a altura, a base, a altura e aí sim a profundidade. Se a gente fosse analisar o volume de concreto utilizado ali, aí a gente já, quando a gente fala de volume, né, a gente lembra dos nossos cabelos que às vezes fica alto. Então o volume nos lembra o preenchimento. Então ele já parte para tridimensionalidade, então, ou seja, 3 dimensões. Se eu falo só de uma dimensão, eu vou lembrar de uma linha, de uma pipa. Se a gente vai desprezar a espessura, então, para ter a noção, então a gente só teria a linha, né? Ali, ó, se a gente só pegasse aquela corrente que está descendo, então só essa dimensão, uma dimensão. Se a gente só analisar a superfície do palco, então seria 2 dimensões, tá? 2 dimensões. Mas como, se a gente for analisar o palco alto, eu falei dimensão, 2 dimensões, tá bom? Me perdoe. A altura dele o concreto, então seria as 3 dimensões. As 3 dimensões é aquilo que a gente consegue pegar com as mãos. Então, para a gente calcular as 3 dimensões, o volume desse palco a gente pega base vezes altura vezes profundidade. Pega essas 3 medidas e multiplica e a gente vai ter o volume dessa região. Falando agora dessas 3 dimensões, então, eu falei da área que ia resultar em metros quadrados, mas e se eu pegar agora a altura, vamos supor que tem 1 metro de altura, então seria 200 vezes 1 de altura, continuaria com 200. Só que aí, lembra que na área eu falei metros quadrados? Então aí o M, ó, M vezes M dá M ao quadrado, aquela propriedade da potência. Mas nesse caso aqui, quer ver, deixa eu escrever aqui. Em algum momento aqui. Se eu colocar M, lembra que lá o valor da área, né? Da área do palco era 200 M, 20 metros vezes 10 metros. Seria a área da superfície. Então, 10 vezes 20, 200 metros quadrados. Nossa, por que esses 200 metros quadrados? Pego esse M, né, a propriedade da potência, bases iguais, eu tô tudo multiplicando, então eu repito essa base, pus aqui o M, e somos expoentes, professora, mas não tem expoente. Significa que tem 1. 1 mais 1, 2. Então, 200 metros quadrados. E aí, quando a gente vai estar falando de volume, a gente saiu da área. Então, volume a gente vai ter essa noção, vai ter mais uma dimensão, tá? Então, aí a gente vai pegar as 3 medidas. Tanto a base, a altura e agora a profundidade. Então, é 20 M, né? Vezes 10M. 10M vezes 1M. Então, 20 vezes 10, 200, vezes 1 é 200. Vai dar o mesmo valor, só que eu tenho que alterar a medida. Por quê? Agora são 3M que eu estou multiplicando. Então, M ao cubo. Então, quando a gente for falar de volume, a gente vai ter aí uma capacidade cúbica. Por quê? Porque a gente multiplicou 3 dimensões, tá? E na área vão ter aí uma capacidade quadrática, porque
multiplicamos duas dimensões, tá bom? E se fosse só o comprimento, igual de umas pontes que eu vou mostrar, uma ponte aí lá sobre o Rio Paraná, que tem 3.800 metros. Por que só metro, só M? O comprimento de uma ponte do Rio Paraná, por exemplo, 3.800 metros. Aqui liga Chapadão, não, Aparecida do Taboado e Santa Fé do Sul. Exatamente, essa tem 3.800, mas uma mais para baixo, eu passei ela também, que vai para Presidente Prudente, para baixo ali, 3, por aqui assim, para baixo Presidente Prudente, ela tem, acho que 4.000 metros, ou seja, 4 quilômetros de ponte, é lindo também. Então, aqui ó, só tem um M, por quê? Porque é só uma dimensão que eu tô falando, quando eu tô falando só do comprimento, tá? Então, continuando essa nossa trajetória aí, terminei aqui já. Aí total, tá bom? Então, é isso, um pouquinho que eu queria falar sobre a matemática nesse dia que comemora-se o Dia da Matemática, tá bom? Eu fico muito feliz por eu ter feito matemática, mesmo sendo na minha segunda graduação, a primeira sistema de informação, onde a parte de tecnologia a gente vê muita matemática, graças a Deus. Mas para mim, a ideia é a gente despertar o olhar. Eu quero que todo mundo seja matemático? Não. Eu quero que todos aprendam o máximo possível, tá bom? Então fiquem todos com Deus. E em tudo você vai utilizar cálculos, o seu raciocínio lógico, tá bom? E também vai utilizar o lado criativo, tá? Bom, então esse aqui era o continuidade. E agora o vídeo que eu tentei passar na aula pelo Meet e ele não saía som. Então vou passar ele por aqui e vamos torcer para que a gravação do Xbox saia perfeita, tá? Aqui já é o caminho de São Paulo para Goiás. Saí de Votuporanga e indo para Goiás. Olá, bom dia, feliz dia, boa tarde, feliz dia a todos. Tá travando ainda? Meu Deus, mas que coisa maravilhosa. Mas eu também já disponibilizei o link dessa ponte aqui lá no YouTube, já tem ele, tá? Então, mudando nossos olhares agora. Vamos ver se ele já tá aberto lá no YouTube. Aqui. Canal do YouTube. Bem aqui. Ver no YouTube. Por favor, né? Ah, gente, enquanto... deixa seu comentário, deixa seu nome, sua sala, né? Para depois a gente verificar quem que acompanhou, tá? Essa aula para a gente registrar aí a presença de vocês, tá bom? Coloque aí seu nome. Olá, bom dia, feliz dia, boa tarde. Vamos ver se o outro carregou. Que tá tão mais bonita a imagem. Vamos, se falarmos em esse rio, deixa eu ver se ele carrega, deixa eu ver se outros carregaram. Continua sendo o rio. Aqui já atravessando a ponte Aporé. E aqui, nossa, é a ponte lá da Lagoa Santa, eu acredito que muitos já foram. Vamos ver aqui. Deixa eu adiantar, ver se... Quantidade ela
bem significativo, mudando. Agora nós vamos... Eu entro, olha. Então, eu observei que eu gastei quase 3 consegue minutos também já pra visualizar. Aqui também os impostos, uma barreira que tem antes dessa. pardais. Os pardais. Aqui, gente. Entrando. Eu inicio bem no 1h38, 1h39, 1h40. Então, eu saio com 3 minutos. 3 minutos, então agora assim a gente vai fazer um cálculo aí sobre a velocidade, tá? E eu também gravei um pouco a velocidade instantânea aí. Então, vamos ver se ele continua. Gravar sem interrupção. Vamos lá. Olha, a gente consegue ver a física. Vamos ver se aqui pega quantos. 3.800 metros. Extensão aqui, 3.800 metros. Deixa eu só ver o minuto aqui que eu iniciei. 1h40. Acho que foi em 40 meses. Ó, 1h41. 3.800 metros. 1h43 eu entro na ponte. Só para mim fazer as minhas anotações aqui. A extensão daqui. Dessa ponte. E enquanto tempo a gente atravessa para a gente calcular a nossa velocidade média? Eu já vi vocês. Ó, esse vídeo ele também tá postado no meu canal no YouTube. Então aqui 1h40 aí, cadê? 1h41. Quantos? 3.800 metros. A extensão daqui dessa ponte. E em quanto tempo a gente atravessa para a gente calcular a nossa velocidade média? Eu já vi vocês, muitos alunos tendo essa aula de velocidade média com a professora Geliane. É muita água, meu povo. É muito limpo isso aqui. Meu Deus. Que lindeza, gente. De lá não vai ver muito bem, não. É de cá, então, que a gente vai ficar vendo. E a gente continua. Estamos numa velocidade de 80 por hora. Então depois nós vamos fazer os cálculos certinho, tá? Eu só vou registrar o momento. Depois eu calculo com vocês. Velocidade. Aqui a velocidade instantânea tá falando que a gente tá 80. Pega a velocidade atual. Aqui. Meu Deus. Ó, de cá, São Paulo. E de cá, Mato Grosso do Sul. Ali, ó, passou a plaquinha de divisa. Bem agora que a gente já tá em Mato Grosso aí. Nós acabamos de ficar em 2 locais ao mesmo tempo. São Paulo. Então é isso. Quando a gente faz essas observações, é impossível não quantificar Eu coloquei. a grandiosidade, a riqueza que é. Eu coloquei esse filme no meu canal. Vou postar em sala, tá? Então, nós pegamos essa imagem, já mostrei. Agora, no finalzinho, O vídeo parou e aí
continua. Aqui, já estamos quase finalizando. Finalizou. Aqui a gente tem... Então, no vídeo passado, teve 3 minutos e 50 segundos. Então, a gente vamos fazer alguns cálculos. Já mostrei aqui. Posso finalizar? Aqui. Então, para atravessar essa ponte, eu tava em 3... Ó, o vídeo total era de 3 minutos e 50 segundos. E aí, mas eu iniciei lá em 1 minuto e 40. Tava 43, né? Mas eu vou pôr 40 aqui, só para facilitar um pouquinho meus cálculos. Mas foi, não, foi 43. Vamos lá. 43. Então, 50 segundos menos 43 segundos. Aqui, sobra 7 segundos. 3 minutos menos 1. Então, 2 minutos. Então, 2 minutos e 7 segundos daquele vídeo. Só que tem o tempo que o vídeo parou até eu iniciar outro vídeo. Então, aí eu levei uns 20 segundos. Levei uns 23 segundos. E aí depois tem um vídeo com mais 10 segundos. Então, vamos estimar aí, viu? Então, 2 e 7 mais... Ó, 2 metros... 2 minutos e 7 segundos, perdão. Ah, que nenhum professor de física me veja com esse M aqui de metros. Por isso que eu falei metros. É mim, tá? Então, 2 minutos e 7 segundos. Então, eu tenho mais 10 minutos aqueles finais. Então, aqui eu calculo mais 10. Mas eu lembro que o celular deu uma parada e ele falou que não tinha, eu tive que apagar uma foto. Nisso, eu ainda fui uns 30 segundos. 30. Uns 43 segundos. Mais os 10 segundos que eu tenho de vídeo. Então, vou calcular aqui mais 53 segundos. Só pra dar uma conta mais exata, tá? Fica mais fácil aqui pra eu trabalhar. Bom, então 7 mais 3, 10. Vai 1. 1 mais 5, 6. 60 segundos. E aqui só tenho 2 minutos, então 2 minutos e 60 segundos. Meu sobrinho esse dia me perguntou, tia Livinha, por que o relógio do 59 já pula pro 00? Por que ele não põe os 60? Eu falei, meu filho, porque o 60... Olha a pergunta do meu sobrinho. Porque do 60 ele já pula... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um relógio. Não, vamos criar o nosso relógio aqui, porque a gente é fera. Relógio. Não sei se você já fez essa pergunta. Eu também já me fiz, mas até eu me convencer, então... Relógio analógico, né? Isso, analógico. Vou pegar o analógico, porque o digital, ele do 59 a gente já sabe que ele pula pro 00, ele não calcula 60. Mas, relógio online. Não, aqui. Quando ele chegar no 59, por que ele vai pro 00 ao invés de ir direto para 60? Por que ele não apresenta o 60? Porque se ele apresentar o 60, até o 60 deu 1 segundo. Só que ele tem que já iniciar o próximo minuto. Então, do 60, do 59 ele parte para o 00, porque é o encontro tanto do 60, finaliza uma contagem, só que já inicia a outra. Vocês conseguem perceber? Ó, aqui, relógio. 55, 56, 57, 58, 59. Nesse 60, por que o relógio lá no digital não fala 60?
Porque ele já tá no 60, porque ele finalizou o anterior, só que ele já tá no 00, porque ele já tá iniciando um novo minuto. Por isso que aí não tem como ele colocar 60 e depois 00, porque ia haver uma perda e esse relógio ia atrasar. Então, a ideia do 59 já pular para o 00, porque no 59 ele vai estar aqui, tá? E aí, para ele já ir para um novo minuto, ele já começa no 0. Então, 0 até 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, por isso que não tem o 60, tá bom? Então, quando você tá lá em 1 hora, vamos supor, são 1 hora e 59 minutos. E aí, nas duas... Não, agora, ó. Tá, o relógio do segundo tá vindo, perdão, veio no 59. No digital, por que ele não vai para 60? Porque vai iniciar a contagem de um novo segundo, ou de um novo minuto. E o novo minuto a gente inicia no 0, ó. 0 até 1 foi 1 segundo. Do 1 até o 2, 2 segundos. Então, ele tem que ter um marco inicial, que é o 00, o segundo. Tá? E do 59 para o 60, se ele muda para 60 e depois muda para 0, aí teria 1 segundo a mais, tá? Isso eu estava tentando explicar para o meu sobrinho, depois eu vou passar essa aula para ele ver. Ele tem 8 anos, mas eu sempre converso muito sobre a natureza e sobre alguns fenômenos, tá? Então, a ideia era a gente calcular... Cadê? Calcular a nossa velocidade média. Então, aqui eu já tenho o meu tempo, 2 minutos e 60 segundos. Aqui não pode ter 60. Então, quando tem 60, o que eu vou fazer? Quando a gente aprendeu a calcular a hora. Então, eu vou retirar 60 daqui, ou se tivesse 120, eu ia retirar e eu ia tirar daqui. Se eu tirar 60 segundos aqui, eu vou estar aumentando 1 minuto de cá, não é? Então, 60 menos 60 dá 0, né? Ou se aqui for 67, aí ia sobrar 7 segundos. Mas é 0, então 0 segundo. 3 minutos mais 1 minuto, ó. Eu tirei daqui, mas eu adicionei em minutos, tá? Então, a gente vai utilizar aí 3 minutos o nosso tempo de atravessar a nossa ponte. E qual que é o nosso... a extensão da ponte? Toda... Lá no início eu falei, né? 3.800 metros. Então, a nossa velocidade média, eu vou pegar todo o espaço, a extensão do local, né? E o tempo dividido, ó, que é a minha ponte. Então, em cima eu vou pegar o metros que ela tem, né? O tamanho, o comprimento dela. E vou dividir por quem? Pelo tempo que eu passei apreciando aquela ponte, conversando com vocês, tá? Então, aqui, ó, delta S, delta T. O meu delta S é quem? É exatamente o meu espaço. E o T, tempo, tá? Então, a gente vai... Aqui eu tô em minutos, então... Aliás, tô em metros por segundo. Então, lá no relógio do carro, tava quilômetros por hora. Então, mas aqui eu tô em minutos. Então, eu vou utilizar faço em minutos, tá? Sei a extensão da ponte em metros. Então, vamos fazer aqui. A minha velocidade daquela ponte, eu tenho que colocar o quê? Delta S sobre delta T, aqui. Delta S sobre delta T. Qual que é o meu espaço? 3.800 metros. Ó, no sistema, na unidade, se eu estou usando em metros, então eu tenho que ter em segundos, tá? Então, por quantos segundos? Aqui eu tenho 3 minutos. 3 minutos são quantos segundos? 1 minuto eu sei que são 60. Então, eu vou multiplicar 3 por 60. Então, assim, a professora não memorizo. Então, memoriza. Se 1 minuto é 60 segundos... Aí vai ter uma lógica, 2 minutos, então vai aumentar mais 60 segundos. Até eu memorizar isso, então eu ia pelo lógico, tá? Então, 1 minuto e 60 segundos, 2 minutos e 120, 3 minutos,
180 segundos. Então, eu vou simplesmente pegar esses 3 minutos aqui, ó, e multiplicar por 60, que eu vou ter 180 segundos. Então, 3.800 dividido por quem? 180 segundos. Corto zero. 380 dividido por 8, ou dividido por 18. Já estava fazendo aqui. 380 dividido por 18, temos 21, ó. Então, vamos arredondar as casas, tá? Na física, a gente pode iniciar pela segunda. Então, vamos aqui relembrar algumas coisas. Qual que é o número que eu vou colocar aqui, ó? Vamos arredondar na segunda casa. Segunda casa, o que eu tenho que observar lá na segunda casa? Se ela for maior que 5, então o número anterior, eu aumento. Se ela for maior que 5, eu aumento esse número para um número a mais. Se ela for menor do que 5, se ela for 5 ou maior que 5, eu aumento o número anterior. Mas se ela for menor que 5, eu mantenho. Então, geralmente as pessoas deixam 2 casas decimais, mas é pedido. Se pedir, deixa só em uma casa decimal, deixa em 3. Então, no caso aqui, eu vou deixar só em uma, tá? Não, vamos deixar 2. Então, quem que eu tenho que olhar? Depois da segunda casa decimal que eles pediram, eu faço o olhar aqui. É igual a 5? Não. É maior do que 5? Não. É menor? Então, eu só vou excluir dessa parte para cá. Vou pular 21. Vou pôr só o primeiro. Só o primeiro. E se fosse maior que 5? E se aqui fosse aqui, ó? Peraí. Se fosse 21, aqui. É maior que 5. Não. E se fosse 5? É igual a 5. Então, eu ia mudar aqui, ó. Eu ia mudar o anterior. Eu ia pegar e mudar para 2. Eu ia aproximar ele, tá? Então, como aqui eu pus 21,1, então é pôs esse tio em cima do igualdade aqui para falar que é aproximado. E preciso colocar a medida. Qual é a medida? Metros por segundo. Eu poderia deixar assim, ó, metros por segundo, mas deixa eu aumentar aqui. Mas eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, a minha velocidade aproximada é 21,1 metros por segundo, para ficar na mesma linha, tá? Mas é a mesma coisa que significa a fração lá, M por S. Só virei para ficar na mesma linha, tá? Então, essa é a minha velocidade lá que eu tava. Lembra que eu falei que eu tava perto dos 80? Então, aqui, ó, para converter uma velocidade metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu vou fazer? Então, ou seja, aqui, ó, a cada segundo eu andava 21 metros de carro, tá, gente? Porque é lógico que se fosse a pé eu estaria correndo, eu era mais rápida. Então, para converter de metros para quilômetros, eu vou multiplicar por 3,6. Então, eu vou pegar lá 21,11, que eu peguei 1, 21,1 vezes 3,6, 75,96. Aqui, ó, é 6. Então, para me tirar isso aqui, eu vou aumentar a casa anterior. Aqui é 9, então eu vou ter que aumentar. Aqui vai ficar mais 10. Só que aí fica o 0 aqui e o 1 passa para cá. Então, aqui passa para 76, tá bom? Na conversão, na aproximação, tá bom? Notação. Então, para convertir, ou seja, multipliquei por 3,6 para transformar para quilômetros por hora. Então, ficou 76 quilômetros por hora. Lembra que quando eu mostrei, o meu ponteiro estava lá perto do 80?
Então, tudo aqui que eu fiz foi estimado. Quando você está fazendo uma experiência, um experimento, então você vai ter uma porcentagem de erro, né? Por quê? Porque a gente já aproximou lá o tempo que a gente estava, a gente já aproximou para 3. Mas então não foi um experimento científico onde eu pudesse, para a gente ter um experimento científico, a gente tinha que ir várias vezes calcular certinho, cronômetro, pegar, se possível, pegar alguns cronômetros mais específicos. Então aqui eu fiz tudo muito na coxa, tá? Mas um experimento científico, ele requer mais rigorosidade, tá bom? Então foi bem visual, bem grosseiro a maneira que nós medimos, mas eu cheguei a aproximar aqui do que estava mostrando lá no nosso painel, tá? Então a ideia aqui era fazer esse cálculo e finalizar com... Agora que a gente já calculou, né, a velocidade média, agora a gente... Gente, é muito lindo. O vídeo parou. Rio Grande já. E a gente ainda continua aqui, já estamos quase atravessando, né? Então, um outro vídeo que é uma outra ponte, só que essa filma aí, meu bem, então. Entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Queria ter colocado aquela esse rio mas não coloquei, tá? Divide. Então, aqui é o rio Aporé, divide esses dois. Lá de lá, Mato Grosso. E aqui já é Goiás. E aqui é a Lagoa Santa. Tá bom? Gente, vocês não vão pegar a visão dessa mansão, não. Eu sempre falo pro meu sobrinho pegar a visão bonita do local. Então aqui... Agora aqui, gente, é na própria Lagoa Santa. É um hotel 600 lá, essa metros ponte. de extensão. Então aqui eu não medi, tá? Eu só perguntei mais ou menos, nem li nada Que sobre a lindeza. extensão dessa ponte aí Que que lugar. tem pra ir na Lagoa Santa. Mas eu quero finalizar mostrando esse vídeo pra vocês, né? Pelo menos eu acho tão bom ver essas coisas, conhecer. Olha só, olha a água daí. Olha que lindeza essa água transparente. Olha de cá. Vamos ver? Meu Deus, olha que lindeza. Ali parece que é grama, né? Mas não. É um tipo de Gente, vegetação. é essa visão. É uma vegetação que fica em cima aí, fica submersa e ela... Tá por cima da quando água. você tá chegando, você fala, Olha não, é grama até ali. E tudo, E não onde você está vendo esse verde claro aí, é água. Meu Deus. Que lindeza. Não, olha que maravilha. O fundinho com aquelas pedras. Aí. Ah, não, ao vivo é encantador. Que lindeza. Eu quero chegar lá na... Não, e lá no início da ponte ainda está meu sobrinho e minha irmã. Não, olha que lindeza. Ali é no centro da lagoa, gente. E... Nossa, olha. Por baixo da passarela que a gente estava. Que lindeza, mano. É o passarinho aqui, amor, ó.
Olha o que ele é. Um tipo de... Olha só. Olha o passarinho, Tá gente. assim. Eu não sei que espécie é essa, mas fica aí para o professor de biologia nos Esse eu vou ter que recorrer à professora de biologia. Aquele outro lá, ó. Gente, então a minha ideia era mostrar um pouquinho, né, dessa paisagem para vocês e mostrar esse olhar matemático para vocês também, tá? Então, aqui no mostrar esse mapeamento. Então, cadê o Google Maps, gente? Aqui já em satélite. Esse aqui somos a nossa localização, né, no CEPI. Então, se por um acaso algum outro aluno visualizar esse vídeo e achar interessante, nós estamos de portas abertas para atendê-los, tá? Então, se você sentir vontade de estudar com a gente, venha estudar com a gente. Então, é assim, hein? Eu queria a minha ideia nesse dia da matemática é mostrar esse olhar matemático para vocês, tá bom? Então, como eu tô 4 minutos a pé da minha residência. Gente, venham e se encante estudando aqui, tá bom? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui ó, para quem já andou de avião aí, você tem bem essa visão, gente, quando a gente tá sobrevoando, as coisas vão ficando miudinho, e fica assim mesmo, tá? Então, eu mostrei uma jornada aí que fizemos e o outro, venha estudar com a gente, tá? Tem uma finalização, tem um vídeo uma entrevista da neta do Matarrão com o Soares, e onde ela conta um pouco do livro O Homem que Calculava, escrito pelo seu avô, e ele é muito interessante, então eu vou colocar aí muitos, agora foram... Você tem ideia quantos livros esse livro já vendeu? Quantos? Eu não tenho essa ideia, mas é muita coisa. Esse ano já até saiu entre os mais vendidos infantos juvenis e tal, porque tá tendo um apelo, né? É claro, imagina para sempre. Agora, e esse apelo exatamente pelo lado do Oriente, dos árabes, ele tinha vocação para ter um harém, alguma coisa? Conta agora um pouco a história do seu avô aqui. Ele era um cara muito criativo, muito carismático, né? Ele, assim, com 9 anos, ele foi estudar no Pedro II e tinha o dinheiro dele para ir para condução, então ele deixava de ir a pé para comer o chocolate que ele adorava. Aí um dia ele fez uma redação, não gostou, jogou fora, o amigo pegou e levou 10. Então ele começou a vender redação. Isso, né? Que maravilha. Vendeu redação e com isso ele conseguia andar de bonde, comer chocolate velho, quer dizer, e inventava essas histórias todas. Ele tinha mania de sapo, por exemplo. Aliás, está com o Alex ali. É verdade, tinha coleção de sapos. Ele era um colecionador de sapos. Deixa eu ver aqui. Isso aí é uma foto. Isso aqui é um sapinho que eu trouxe, que gracinha. Que coisa gosmenta esse sapo aqui, gente. Tinha empalhado. Então, acompanhe, veja aí algum... Olá, bom dia, feliz dia, boa tarde. Pausou, isso. Veja essa na íntegra, eu coloquei aí o link, vou colocar aí o link, tá? Então, gente, muito obrigada a todos vocês e é isso, tá? Feliz dia da matemática, e venha estudar com a gente, tá bom? Muito obrigada às coordenadoras, alunos, professores, gestores, todos vocês, pessoal da organização, pessoal do administrativo, todos vocês que trabalham no 20, o meu muito obrigada, tá bom? Cadê vocês aqui? E será alguns que eu tava ali, né? Que eu tirei o print na hora da reunião. Então, professoras, muito obrigada, tá? Feliz dia.
tá bom? E a matemática tá aí para contribuir com todos, tá? Para somar juntos. Por exemplo, você não é constituído, vamos desenhar aqui. Vou desenhar em cima de mim aqui. Eu não sou constituída apenas de cabeça, né? Eu também tenho pescoço, corpo, tronco, membros. Então, isso aqui tudo é um conjunto, tá? Eu preciso aprender tanto a usar o meu lado criativo do cérebro e o racional, tá? Então, é por isso que a gente tem distribuídas várias disciplinas, tá bom? E também tenho que exercitar também. Eu sempre falo nas minhas aulas que existem alunos que são ninjas, tá? Então, como eu não sou apenas uma parte do corpo, eu sou um ser muito mais do que isso, eu sou muito mais além do que apenas matéria. Então, assim como nós somos seres mais do que apenas matéria, então é por isso que nas escolas nós temos várias disciplinas, porque cada um vai desenvolver uma habilidade artística, assim como Gardner fala das inteligências múltiplas. Então a gente vai aprender sobre números, né? A racionalidade, o pensamento lógico, a leitura, que vai nos desenvolver assim, ó, exponencialmente, as artes, o naturalismo. Então, nós somos um conjunto. Se a gente for analisar, a gente quer ver? A gente é muito pequenininho dentro de um conjunto maior do universo, tá bom? Então, olhem esse mapa aqui da nossa cidade. Eu tô aqui. Então, cada um de vocês está num lugar. Então, olha o tanto que a gente é pequenininho, né? E a gente está inserido. A gente é pequenininho, assim, eu falo apenas se a gente for ter como um ponto de referência, que assim como a física nos ensina, né? A gente tomando como referencial o infinito, que é o universo. Então, nossos problemas também são bem pequenos, tá? São menores ainda do que nós. Então, por que tanta disciplina? Porque a gente vai ter que se desenvolver para interagir na nossa sociedade, tá? Então, por isso que a gente tem que estudar língua portuguesa, desenvolver a leitura, desenvolver o raciocínio, a gente tem que aprender sobre empreendedorismo. Olha o tanto de geografia que a gente viu aqui, olha o tanto de história. A menina quando vai contar a história de Malvatarran. Então, biologia, gente, não dá de falar que uma coisa é importante em detrimento de outra, né? E tirando a importância da outra. Tudo é importante. Aí você pensa, mas e agora? O que eu estou fazendo da vida? Você está trabalhando todas as suas múltiplas funções enquanto você estiver estudando. Depois disso, que você estiver bem desenvolvido, para todo lugar que você, estudante, for, a pessoa vai querer trabalhar com a pessoa bem desenvolvida. Na realidade, as empresas vão disputar para trabalhar com você. E se você desenvolver todas as suas habilidades, é você que vai decidir aonde trabalhar. É que você que vai escolher e não ser escolhido, tá? Aceitar qualquer coisa porque, não estudei, não isso, não aquilo. Então, crie seu destino, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.